Eu achei que tinha encontrado um homem de Deus. Alguém que vinha me visitar, orava comigo, dizia que o Senhor tinha planos para minha vida. E para nós dois. Eu, uma mulher viúva, já cansada da vida. Abri meu coração de novo. Acreditei que podia amar outra vez. Mas aquele homem que se dizia pastor só veio para destruir o pouco que ainda me restava. Me usou. Me prometeu casamento. Me fez vender minhas coisas. Me afastou da minha família. E quando eu mais precisava dele, sumiu como se nunca tivesse existido. Se você é mulher, se tem alguém se aproximando de você, em nome de Deus, escuta essa história até o fim. E se isso tocar seu coração, se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha. Porque às vezes, o lobo se veste de pastor. E quando a gente percebe, já foi tarde demais. Tudo começou quando a igreja aqui do bairro recebeu um novo pastor. O antigo havia se mudado para outra cidade. E disseram que esse novo vinha de longe, com grande experiência em aconselhamento e missões. O nome dele era Isaías, pastor Isaías. A voz dele era firme, as palavras doces, e o olhar daquele tipo que te faz sentir vista, mesmo em meio a uma multidão. Eu ia à igreja todo domingo. Sempre fui uma mulher de fé. Viúva há 11 anos, meus filhos todos morando longe. Minha rotina era simples. Cuidar da casa, ir ao mercado, participar do círculo de oração e assistir novela. Era uma vida calma, mas solitária. E quando Isaías chegou, foi como se Deus tivesse me mandado um presente. No primeiro culto, em que ele pregou, falou de perdão, de recomeço, de como Deus ainda tinha planos para os corações cansados. Chorei do começo ao fim. Ele parecia falar direto comigo. No final, ele passou pelos bancos cumprimentando os fiéis. E quando segurou minha mão, sorriu e disse: "A senhora tem um coração muito generoso. Deus ainda vai usar a sua vida de forma linda." Na semana seguinte, ele apareceu na minha porta. Disse que estava conhecendo os membros da igreja, visitando as casas dos mais antigos. Entrou, tomou café comigo, elogiou meu bolo, fez oração. Me tratou com tanto respeito, com tanta atenção, que algo ali dentro de mim se reacendeu. Eu, que achava que já tinha vivido tudo, comecei a sonhar de novo. As visitas viraram costume. Toda semana ele vinha, às vezes 2 vezes. Dizia que gostava da minha companhia, que minha fé inspirava ele. Começou a me chamar de mulher virtuosa. Me trazia pequenos presentes. Um livro, um terço, uma rosa. Eu sorria como menina nova. No 3º mês de visitas, ele fez um pedido. Queria me levar num culto em outra cidade, onde ele também pregava. Disse que seria uma bênção. Fomos. Ele me tratou como uma rainha. Todos lá me chamaram de esposa do pastor Isaías. Eu não neguei, nem ele. Aquela noite, quando voltamos para casa, ele segurou minhas mãos e disse que sentia algo muito forte por mim, que queria orar para saber se era vontade de Deus que a gente ficasse junto. Me senti nas nuvens, uma mulher da minha idade, sendo escolhida, desejada, amada. Comecei a fazer planos. Falei dele para as minhas amigas, para o meu filho mais novo. Alguns acharam estranho. Diziam que era tudo muito rápido, que eu devia ir com calma. Mas eu estava cega de emoção. Ele dizia que o Espírito Santo tinha confirmado. E quem era eu para duvidar? Isaías começou a passar mais tempo em casa. Às vezes dormia no sofá da sala depois dos cultos. Disse que era melhor do que voltar tarde dirigindo. Começou a guardar roupas no meu guarda-roupa. Disse que eu precisava me preparar. Uma nova fase estava chegando. O casamento. E foi aí que ele começou a pedir. No começo eram coisas pequenas. Ele dizia que precisava de uma ajuda para pagar a gasolina das viagens missionárias. Depois, que o carro estava com problemas
e precisava consertar para continuar levando a palavra de Deus. Eu ajudava com o que podia. Era natural para mim dividir o pouco que eu tinha com alguém que parecia tão comprometido com a fé. Mas os pedidos começaram a aumentar. Ele dizia que estava com problemas no banco, que tinha valores bloqueados injustamente, que precisava de dinheiro emprestado para não prejudicar os fiéis que dependiam dele. Eu, já envolvida emocionalmente, achava que era só uma fase difícil e que, como futura esposa, era meu dever apoiar. Vendi minha aliança antiga para ajudar. Depois, vendi o rádio que o meu falecido marido deixou. Quando percebi, já tinha comprometido boa parte das minhas economias. Tudo em nome de um amor que dizia ser abençoado por Deus. Mas não era só o dinheiro. Ele começou a me afastar das pessoas. Dizia que minhas amigas da igreja eram invejosas, que a minha filha era manipuladora, que meu filho não queria me ver feliz. Começou a me convencer a mudar de cidade com ele, para fundarmos um novo ministério juntos. Eu, já tomada pela ideia de um novo começo, aceitei. Coloquei a casa à venda. Passei a tratar tudo como temporário. Os móveis, as fotos, até minha história. Ele dizia que Deus tinha algo maior para nós dois. Uma missão de casal, uma vida de fé e prosperidade. Mas em meio a tudo isso, pequenos sinais começaram a surgir. Ele não deixava eu atender o telefone quando tocava. Começou a sair mais, dizendo que era para reuniões de liderança. Mas voltava tarde, sempre cansado, sempre sem querer conversar. Eu comecei a notar mudanças no comportamento dele. Ficava irritado com perguntas. Dizia que eu precisava confiar mais. Uma tarde vi uma mensagem estranha no celular dele. Era de outra mulher, chamando-o de meu pastor amado. Quando confrontei, ele se virou para mim com os olhos cheios de raiva e disse que eu estava deixando o diabo plantar dúvida no nosso relacionamento. Me senti culpada. Pedi perdão. Achei que eu é que estava errada por desconfiar de um homem de Deus. Foi a partir desse dia que ele começou a me tratar diferente. Mais frio, mais distante, como se eu tivesse quebrado um pacto. Mas eu ainda não sabia o tamanho da mentira que eu estava vivendo. Na semana seguinte ao episódio da mensagem, Isaías ficou 2 dias sem aparecer. Nem ligação, nem mensagem. Eu andava pela casa com o telefone na mão, olhando para a tela como quem espera milagre. Quando finalmente apareceu, disse que estava em jejum, buscando orientação espiritual. Pedi desculpas de novo, e ele, com aquele olhar piedoso, disse que me perdoava, porque Deus também perdoa. Mas eu sabia que algo tinha mudado. Ele já não me chamava de minha bênção, como antes. Os abraços ficaram mais rápidos, os olhos mais vazios. Uma noite, depois de um culto, eu perguntei se ele ainda queria casar comigo. Ele apenas respondeu: "Vamos ver como Deus conduz as coisas." Foi aí que meu filho veio me visitar. Eu não via ele há meses. Quando entrou em casa e viu Isaías ali, sentiu o clima estranho. Me chamou no canto e perguntou quem era aquele homem. Contei tudo. Ele ficou em choque. Disse que não confiava, que algo não cheirava bem. Me pediu para investigar, para conversar com outras pessoas da igreja. Mas eu defendi Isaías com unhas e dentes. Até que, um dia, precisei ir até a igreja sozinha. Cheguei mais cedo para uma oração e vi Isaías no carro com outra mulher. Não consegui ver direito o que estavam fazendo, mas o jeito como ele saiu do carro e a forma como a mulher ajeitava a blusa diziam tudo. Meu coração disparou. Não quis confrontar ali. Voltei para casa tremendo. Esperei ele vir me procurar. Quando veio, 3 dias depois, inventou que tinha viajado para um retiro. Eu, firme, perguntei sobre a mulher no carro. Ele negou. Disse que era uma irmã da fé que precisava de apoio.
que eu estava vendo coisa onde não tinha. Mas a dúvida agora não era mais plantada pelo diabo, era regada pelas atitudes dele. Resolvi falar com uma amiga antiga da igreja, que também recebia visitas dele. Ela, constrangida, me contou que ele já havia tentado algo com ela também. Outra mulher do coral ouviu nossa conversa e se aproximou. Disse que também tinha estranhado a postura dele com as viúvas da congregação. Ali, tudo desmoronou. Me dei conta de que eu não era especial. Eu era mais uma. Mais uma vítima de um homem que usava a fé como escudo para manipular. Um lobo com Bíblia na mão e veneno nas palavras. Acordei no dia seguinte com uma certeza que me doeu mais do que qualquer outra coisa na vida. Eu fui enganada. Mas enganação de homem, a gente chora e segue. O que me destruía por dentro era ter sido enganada por alguém que usava o nome de Deus. Peguei um caderno e comecei a anotar tudo o que eu já tinha dado a ele. Valores, objetos, promessas, documentos. A lista parecia não ter fim. Lembrei que ele me pediu cópias de alguns papéis porque queria resolver burocracias do casamento, inclusive um comprovante da aposentadoria. Foi aí que percebi. Não era só emocional. Era golpe, financeiro. Roubou meu amor. E o pouco que eu tinha guardado. Fui até a igreja. Não encontrei mais ele lá. Perguntei ao diácono. Ele disse que Isaías havia sido transferido para outra congregação, bem distante. Entrei em desespero. Liguei nos números que eu tinha, mandei mensagens, procurei no Facebook. Sumiu, como se nunca tivesse existido. Voltei para casa e encontrei meus móveis embalados. Ele tinha dito que arrumaria tudo para a mudança, mas, na verdade, já estava se preparando para levar o que queria. A geladeira nova, comprada com o dinheiro da venda do meu fogão antigo, já não estava ali. A televisão? Também não. Sentei no chão da sala vazia e chorei como criança. Não pela perda material, mas pela vergonha, pela solidão, pela sensação de ter sido usada como um objeto velho. Ninguém merece isso, muito menos uma mulher que só queria ser amada. Fui até a delegacia. Fiz o boletim. Disseram que já tinham escutado histórias parecidas. Que ele provavelmente fazia isso em várias cidades. Um golpista disfarçado de pastor. Um aproveitador da fé alheia. Aos poucos, a vergonha foi dando lugar à raiva. Não daquela que destrói, mas daquela que levanta, que reconstrói, que transforma dor em escudo. Passei a conversar com outras mulheres que também foram enganadas por homens de Deus. Formamos um grupo, compartilhamos relatos, e ali encontrei força. Meu filho veio me visitar de novo. Dessa vez, choramos juntos. Ele me pediu perdão por não ter insistido mais. Eu pedi perdão por não ter escutado antes. Foi o abraço dele que me fez levantar do chão. Desde então, decidi que minha história não seria motivo de vergonha. Seria um alerta, um testemunho. Porque tem muito Isaías por aí. E tem muita mulher como eu, querendo acreditar em milagre, mas encontrando o lobo disfarçado de pastor. Nos dias seguintes, a casa parecia um velório. Só que o morto era meu orgulho. Cada canto da sala, cada travessa que ele elogiou, cada flor que ele deixou sobre a mesa. Tudo me lembrava o quanto eu fui enganada. O telefone já não tocava. As irmãs da igreja que antes me procuravam, agora cochichavam quando eu passava. E sem que eu percebesse, eu me tornei a vergonha do bairro. Não demorou para a notícia se espalhar. Diziam que eu tinha levado um homem para dentro de casa, que eu mesma financei o golpe, que fui cúmplice por ingenuidade. Até quem não me conhecia direito se achava no direito de julgar. Eu não conseguia mais ir na padaria. Me escondia até do espelho. Teve um dia que minha filha veio me visitar. Ela ficou parada na porta com os olhos marejados. Não disse nada, só me abraçou. E foi ali, naquele abraço, que eu senti.
Eu precisava me perdoar, porque por mais que ele tivesse mentido, eu só queria acreditar que Deus ainda me reservava amor. Será que isso é pecado? Voltei para a igreja, mas não a mesma de antes. Fui numa comunidade pequena, mais afastada, onde ninguém me conhecia. Sentei no último banco. Chorei. Uma senhora se aproximou, colocou a mão no meu ombro e disse: Deus não desiste da gente só porque um homem traiu a fé. Aquela frase me curou mais do que qualquer pregação, porque foi dita sem julgamento, sem interesse, sem intenção de ganhar nada. Depois disso, comecei a contar minha história. Primeiro num grupo de apoio, depois numa rádio comunitária. Um dia, uma moça jovem me escreveu dizendo que estava vivendo algo parecido, que só conseguiu sair porque ouviu minha história. Foi aí que eu entendi. O que aconteceu comigo não foi em vão. Hoje eu ainda moro sozinha. A casa não é mais a mesma. E graças a Deus. Troquei os móveis, as cortinas, até a posição da cama. Mudei tudo que me fazia lembrar dele, menos a minha fé. Essa eu mantive. Porque, no fim das contas, o erro não foi meu. Foi dele. Foi de quem usa o nome de Deus para enganar. E se essa história chegar até você, mulher, escuta bem. Ninguém tem o direito de usar sua fé para te dominar. Quem te ama, cuida. Quem te respeita, não mente. E quem é homem de Deus de verdade, não desaparece quando você mais precisa. Se você chegou até aqui, é porque essa história te tocou de algum jeito. E talvez, assim como eu, você também tenha acreditado em palavras bonitas, em promessas vazias, em um amor que parecia vir do céu, mas que veio para destruir. Essa não é só a minha história. É a história de muitas mulheres que foram enganadas por lobos em pele de pastor, por homens que usam o nome de Deus para se aproveitar da bondade alheia. Mas eu quero te dizer uma coisa. Você não está sozinha. A culpa nunca é da vítima. E toda dor pode virar força quando a gente decide falar, se levantar e alertar outras. Se essa história te ajudou de alguma forma, compartilha. Comenta aqui embaixo. Conta a sua história. Ou simplesmente diga: eu acredito em você. Às vezes, isso já muda o dia de alguém. Se inscreve no canal se quiser ouvir mais relatos como esse. Histórias reais, vividas por gente comum, mas que carregam verdades que o mundo precisa ouvir. E lembra sempre: a fé continua. O amor verdadeiro existe. Só não deixa ninguém se vestir de santidade para roubar o que você tem de mais precioso: sua dignidade. Obrigada por me ouvir. Que Deus te abençoe.